Vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre Aristóteles e a apologética. Vamos falar um pouquinho sobre a resposta que Aristóteles dá ao monismo. O monismo é um conceito filosófico muito usado pela teologia para atribuir a origem de todas as coisas de um ser único, de um único ser, de onde todas as coisas existem e podem ser reduzidas a esse único ser. Isso é monismo. É um conceito muito usado também na questão da apologética da existência do mal. Mas interessante que ele faz a sua resposta ao monismo, ou seja, a sua metafísica, respondendo a Parmênides, que é um filósofo antes dele, que é da era de Heráclito, que são os filósofos que trabalhavam o entendimento do universo. Então, sempre quando alguém vai fazer um argumento, ou a gente precisa de um silogismo ou de uma dialética, a gente precisa de um argumento para colocar do lado desse argumento para fazer uma conclusão. Então, sempre as pessoas montam as suas proposições a partir de uma proposição diferente. A partir dali ela faz essa dialética, esse silogismo. Então, o que Parmênides dizia sobre o monismo? Ou tudo é um, ou é muitos. Então, tudo que a gente tem é um ou são muitos. Depois ele dizia, se há muitos seres, se existem muitos seres, provavelmente eles devem ser diferentes uns dos outros. Essa é uma questão que ele usava. Se tem muitos seres dando origem a tudo, eles devem ser diferentes, porque não dá para conceber a ideia de seres diversos iguais. Depois Parmênides dizia, se são diferentes, devem ser diferentes, não por existir ou por não existir. Então, o que faz eles serem diferentes não é o fato deles existirem ou não existirem, é o fato deles serem muitos. Se eles são diferentes, então são diferentes porque são diferentes, independente que exista ou não. A outra colocação de Parmênides não podem ser diferentes por não existir, já que não existia nada. Ou seja, isso significa que não são diferentes. Então, não são diferentes por não existir, já que não existir não significa não ser diferente. E também não podem ser diferentes por existirem. Não podem ser nem por não existir, nem por existir, nem por não existir, já que existir é o que todos têm em comum. Então não podem ser diferentes no sentido de que são iguais. Então todos existem. Então todos são iguais. Logo, se pode haver um só, então ele chegou a uma conclusão assim, então só há um só ser, que é o monismo, que é o nome desse ser único. Já que eles não são diferentes por existir e também são diferentes por existir ou não existir, eles existem como diferentes, embora sejam ser únicos. Então, Parmênides vai trabalhar esses pensamentos sobre o monismo e ele vai dar base para Aristóteles fazer a sua fala sobre essa questão do monismo. O monismo tem muito a ver com essa questão de panteão, de muitos seres divinos. A gente acredita num único ser. Então, nesse sentido, pelo menos a questão da etimologia, o monismo é a crença de que tudo vem de um único ser. Então, as respostas de Aristóteles para Parmênides são as seguintes. A primeira, o atomismo afirmou que essas coisas, ou seja, os átomos diferem pela inexistência vazia e absoluta. Então, os átomos, eles existem num campo do vazio, e aí eles são diferentes. Depois, isso é o argumento do atomismo. Depois é o argumento do platonismo, o argumento de Platão, que as coisas, ou seja, as formas, as coisas que a gente tem como formato, diferem pela inexistência relativa, qualidade de outro. Então, essas coisas que nós temos aqui, na questão material, visível, elas são diferentes das coisas que estão lá no mundo das ideias. Então, há
diferença de qualidade em relação ao outro. Tomás de Aquino já disse um pouco bem à frente, mais perto da gente, que a existência é um complexo de ação e potência. As coisas diferem pelo tipo de ser o que são. Então, cada coisa tem a sua complexidade, tem a sua capacidade de agir, a sua potencialidade. E elas são diferentes porque elas são diferentes nesses aspectos. Capacidade de complexidade, de ação e de potência. Já Aristóteles acreditava que apenas coisas materiais eram compostas de forma, que seria o ato, né? E matéria, potência. Então as coisas materiais tinham forma e tinham matéria. Então tinha um formato e eram compostos de uma matéria que era potência. Formas puras, como os deuses, são formas simples. Então ele vai dizer que a matéria, qualquer matéria é composta de forma e de matéria. Então, você tem um formato e tem uma matéria. A matéria é aquilo que potencializa essa coisa. E dentro disso, então, ele vai trabalhar a existência de Deus. Como que ele compreende a existência de Deus? Isso que é importante para a gente finalizar. Dessa resposta a Parmênides, o conceito de Deus de Aristóteles não é o conceito do Deus criador do judaísmo. E, na verdade, muitos cristãos, depois de Aristóteles, acreditavam que a existência de Deus podia ser provada. Então, essa questão de provar a existência de Deus, ela é uma crença bem popular. Então, Aristóteles disse, olha, existe Deus, deuses, muitos deuses, dentro dessa realidade metafísica. E como é que ele argumentava isso? As coisas mudam, dizia ele. Isso é estabelecido pela observação do movimento. Então tudo muda porque você observa o movimento das coisas. Toda mudança é a passagem da potencialidade para a realidade. Isto é, quando o potencial é realizado, a mudança já ocorreu. Nenhum potencial pode se autorrealizar, ou seja, a madeira não pode se transformar em cadeira, apesar de ter a capacidade de se tornar em cadeira. Ela precisa de um agente que faça com que ela vire uma cadeira. Deve haver uma realidade que realiza tudo que passa da potencialidade para a realidade. Então você tem a matéria com a sua potencialidade e ela precisa virar realidade. Então ele fala, deve haver alguém que faz isso. Senão nada seria realizado. Opa, ficou legal. Então você tem a matéria, a realidade, tem a potencialidade e essa potencialidade de matéria precisa virar realidade, mas essa matéria não tem como por si só virar uma realidade. Então alguém faz isso. Uma regressão infinita de realizadores é impossível, pois toda a série não seria realizada a não ser que existisse um primeiro realizador. Então, se a gente voltasse para ver quem foi realizando, dando potencialidade a essa matéria, a gente também chegaria a uma só pessoa, né? Um primeiro realizador. Aquela questão, né? Houve uma explosão cósmica, mas de onde veio o primeiro átomo? Né? A primeira realidade realiza as coisas pela casualidade final, atraída para si como um amante atraído pela amada. Então há uma causa que realiza as coisas. E no final só há um céu e um Deus. Apenas coisas materiais podem ser diferentes numericamente, já que a matéria é o princípio da individualização. Então as coisas materiais podem ser diferentes na questão numérica. Então ele supõe uma pluralidade de primeiras causas, como uma observação anexada que supõe um Deus. Então ele vai levar, né, essa matéria para virar uma realidade, precisa de que tenha uma causa, e essa causa ele chama de Deus. Muito diferente da questão do demiurgo de Platão, que era o ser que intermediava o mundo das ideias e o mundo da matéria. A causa primária de Aristóteles é uma causa que tem um propósito final, não uma causa eficiente, não tem uma intenção de realizar alguma coisa. Então o motor imóvel
de Aristóteles, né? O motor que ninguém pode mover, aliás, de Platão, o motor que move, não pode ser movido, na verdade era um Deus que tinha uma preocupação com a sua criação, com a sua matéria. Então, só que esse Deus de Aristóteles não tem significado religioso e também não precisa de adoração. Não tem essa questão de religião, adoração. É um Deus apenas com uma necessidade lógica, né? Que ele tinha para explicar o cosmos, entender como que as coisas viravam realidade e depois descartar. Então era, na verdade, uma necessidade da razão, da lógica para compreender, para explicar a matéria, o cosmos. E depois você descarta, não precisa de adoração. Então essa área não era infinita como é o Deus nosso, o Deus dos cristãos, né? Exatamente, não tem essa crença. Aristóteles seguiu a crença grega de que apenas o que era sem forma, indefinido, poderia ser considerado infinito. Então tudo aquilo que não tem forma e que é indefinido é que pode ser chamado de infinito. Então o Deus de Aristóteles não criou livremente tudo do nada. O universo é eterno e o céu está e Deus o está formando ao atraí-lo para si. Então Deus não é a causa produtora eficiente, mas uma causa atraente final. Outras opiniões de Aristóteles que interessavam aos apologetas, também a questão da sua hermenêutica literal versus alegórica. Então ele interpretava tudo de forma literal. Ele também, diferentemente de Platão, negou a imortalidade da alma ou da vida pós-morte. Segundo Aristóteles, a alma, que é a forma do corpo, morre com o corpo. A imortalidade. Então, terminou, morreu, acabou. Então, a gente tem várias religiões, vários grupos religiosos que usam essas ideias da origem do universo, né, de não ter uma causa eficiente, de deuses, de que morreu, acabou. Então há uma plataforma muito grande cedida aí pelo aristotelismo para a apologética trabalhar a defesa da fé. A questão desse monismo, né, desses seres diversos que se reduzem a um, mas não no sentido da gente ter um só Criador, um só Senhor, um só Deus, mas na ideia de que essas coisas são diferentes, elas diferem apenas na sua forma, mas não na sua origem, porque há várias origens. Então, queria que vocês pesquisassem um pouquinho sobre essa questão aí de Aristóteles, algumas obras